Grande Espírito, Pachamama, Tonkashila, agradeço. Boa noite. En el cielo, como estamos Olá, Lu. Olá. Oi, Jana. Boa noite. Boa estar aqui com você nessa noite de sábado. Uma honra para mim, Ju. Muito grata pelo convite. Para mim também. Uma honra, uma alegria também, uma alegria muito grande, né, de te trazer aqui nessa live para a gente poder fazer um bate-papo. Olá, pessoas queridas chegando aí, Juliana Oliveira, Euzi. Agora, Ju, a tua imagem para mim está saindo assim, travando. A minha tá assim para você também? Não. Às vezes trava, agora eu não sei se... Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, mas a tua imagem fica como se estivesse carregando em alguns momentos. Será que o pessoal que está aí acompanhando também vê assim? Pessoal, vocês podem falar com a gente para saber como é que... Para dizer para a gente como é que tá para vocês a imagem. Vamos ver o que o pessoal fala. Juliana diz que tá ok. Ótimo. Pronto. Quem já tiver aí, manda mensagem. Oi, meu primo, lindo, Helder. Quem tiver por aí, manda convite, aperta no aviãozinho aí para as pessoas que vocês acham que de repente podem ter interesse em participar da live. Então, quem puder fazer os convites. Eu estou fazendo os meus aqui. Para a gente poder começar essa conversa. Ai, que maravilha! Coisa boa. Acho que a gente pode... Jana? Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Aqui também trava às vezes. Ai, Tânia, gratidão. Coisa boa. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana, eu sou psicóloga, tenho feito uma caminhada aí pelas linhas holísticas, né? Fiz também o curso de constelação familiar sistêmica e venho assim estudando muitas coisas, né? Muita coisa, inclusive, envolvendo o sagrado feminino, né? E eu acho que principalmente me estudando, né? Buscando em mim algumas dessas compreensões. E
né, e foi muito junto com essa caminhada que eu venho trilhando, né? Vim trilhando aí, comecei há alguns anos. E nesse momento eu senti muito de convidar uma pessoa assim que é uma inspiração para mim, como cuidadora, como professora. É, e eu não quero fazer, eu quero que ela possa se apresentar, que é a Janaína. Eu quero que ela possa se apresentar, né? Que ela possa falar sobre a trajetória, né? Para você poder falar, Jana, sobre sua trajetória aí, vinculado tanto ao corpo, né? Ao estudo do corpo, quanto também a tua trajetória vinculada ao sagrado feminino, né? E foi muito assim, por essa junção de tantos saberes que Jana traz, que eu achei assim, eu senti muito, na verdade, foi muito intuitivo de ser ela a pessoa a vir para falar, para, né, começar a falar aqui nesse espaço sobre essa temática, né? Então, Jana, eu queria que você pudesse falar, se apresentar, né? Sim. Enfim. Para quem eu estou conhecendo hoje, né? Eu sou Janaína, sou também psicóloga, psicoterapeuta corporal, né? Analista em bioenergética, que é uma linha da psicologia corporal, consteladora. Sou mãe de 3 crianças, sou também, né, guardiã de um espaço aqui em Petrolina chamado Integrar, onde a gente tem, né, várias práticas integrativas de saúde. Então, nesse caminho, né, enquanto mulher profissional, também me encontrei com o meu corpo nesse processo de autoconhecimento, né? E o encontro com o sagrado feminino foi muito a partir, né, do meu encontro também com Sueli Carvalho, que é uma parteira tradicional que organiza o, né, essa rede de parteiras na tradição aqui no Brasil e no exterior, né, hoje em mais de 7 países. E na ocasião eu estava grávida da minha filha, Inaê, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, muito, né, talvez posso dizer feministas, que precisaram, né, tomar muita força na vida para poderem conquistar um lugar de honra e de direito dentro desse mundo com toda essa herança patriarcal. E quando eu engravidei de Naê, minha primeira filha, que está para fazer 12 anos, agora em dezembro, eu me conectei muito com esse corpo feminino que me habita, né? E nessa época eu fui fazer acompanhamento com Sueli, né? E ela trazia toda essa conexão ancestral do feminino com o corpo, né? E por que eu estou falando desse lugar né, de que eu me conectei a partir da gravidez? Porque, né, e talvez seja um dos lugares mais selvagens que as mulheres visitem, né, e que tem a ver com esse sagrado feminino, que tem a ver também com essa relação com a terra, é o parto, né? Então, a partir daí, dessa força de entrega, onde o colo do útero se abre e junto com ele todo um portal de conexão, né? Quando a mulher pode estar de posse do corpo, né? Foi quando eu me encontrei também com esse lugar do sagrado feminino, né? E o que significa sagrado? Não é nada ligado à religião, né? Mas esse lugar ligado ao significado, né? E ligado à espiritualidade no corpo, né? Que também na mesma época, eu ainda grávida de Inaê, dessa minha primeira filha, eu comecei a fazer a formação em análise bioenergética no Libertas, em Recife, e dentro desse processo eu fui visitando lugares muito profundos da minha história, de memórias
né, no meu corpo, na minha história de vida, no meu processo de desenvolvimento enquanto mulher, né, enquanto também nessa conexão com o meu corpo e as emoções, né? A análise bioenergética, para quem não conhece, é uma linha da psicologia corporal que compreende a integração entre emoção e corpo. E compreende que no corpo a gente carrega todas as memórias da nossa história, né? E esse olhar do sagrado, esse olhar sistêmico também que a constelação traz, compreende que o nosso corpo traz toda a memória da nossa história, mas também toda essa memória dessa nossa ancestralidade, né? E que desde um período muito antigo, né, a gente se desconectou desse lugar sagrado do feminino, né, que, que habita no nosso corpo e que com toda a nossa cultura, né, nos coloca nesse lugar de desconexão com o corpo, né? Muitas vezes sendo julgado a esse lugar de pecaminoso, de feio, e como muitas de nós mulheres carregamos memórias de dor e desconexão, né, com essa sabedoria que o nosso corpo carrega, né? E hoje Ju me convidou para a gente falar sobre os sintomas psicocorporais e o sagrado feminino, né? E eu me senti muito honrada com esse convite, porque a gente compreende pelo olhar sistêmico que os sintomas, eles são um pedido da nossa alma para a gente poder dar um passo além, né? É um portal, quando a gente pode olhar para o sintoma como um portal para o autoconhecimento, né? Tem um aviso ali de que algo, né, precisa ser olhado, né? A gente pode olhar que tem talvez uma ferida, alguma dor, né? E quando ela se... E uma ferida a gente pode pensar, né, como uma porta de entrada para um lugar profundo. E esse lugar profundo da nossa alma feminina é esse lugar sagrado, né, onde a gente carrega, né, diversas imagens arquetípicas desse feminino no nosso corpo, né, e muitas delas a gente se distancia por todas essas, por nossa cultura, onde esse corpo não pode ser visto na sua expressão natural de conexão, né, de conexão com a terra, com toda essa sabedoria que as mulheres ancestrais estavam conectadas aos ciclos, né, dos astros, e, e acho que, né, me sinto muito alegre de poder trazer um pouco disso para cá. E aí queria saber, Ju, assim, o que né, como que é isso para ti, como que você sente que, né, e vê tudo isso? Então, é, os estudos, né, mais recentes que eu venho feito nos meus espaços de autocuidado foram, né, e juntamente com isso, acaba que chegando também, né, a gente começa também a observar muito intensamente, com mais refinamento para essas questões, me fizeram olhar a profundidade que isso traz, né? E, e como isso tem uma repercussão muito significativa para a vida, né? Nos estudos que eu vinha fazendo que eu venho fazendo vinculado ao Tantra, fala justamente sobre essa desconexão com o corpo, né? E o como esse afastamento do sagrado, essa desconexão, tem um afastamento vinculado com a percepção de que esse corpo é sagrado. Então, né, nesses estudos, e foi meio que encaixando, assim, porque, de fato, né, as formações aí ao longo da vida, de modo geral, afasta um pouquinho
da percepção, e não é uma percepção racional, é uma percepção sentida mesmo. Não está só no campo do mental, está muito entrelaçado mesmo, porque corpo e mente, eles, né, a gente muitas vezes aprendeu de alguma forma que eles estão separados. Mas é justamente, acho que nessa caminhada de busca pelo autoconhecimento, de conhecer a si, de conhecer o que é que esse corpo traz de informação, de mensagem, que a gente começa a observar o como essa separação nos adoece, né? Então, assim, é muito perceptível quando eu começo a transformar o meu olhar e o cuidado com o meu corpo, o como isso vai transformando a minha relação com ele também, né? Então, quando eu começo, por exemplo, a cuidar do meu corpo, do meu ciclo de uma forma diferente, como parte importante do meu ciclo feminino, né? Do processo menstrual, por exemplo, onde eu deixo de usar absorvente e passo a utilizar coletor, e passo a utilizar os absorventes de pano, e começo, por exemplo, a plantar a lua, né? Que para quem não sabe, é quando a gente junta com água e pode molhar algumas plantas. Claro que é muito maior do que isso, mas como essa conexão com a percepção desse ciclo como algo sagrado, que assim, eu percebo que foi esse processo que muito me aproximou da percepção do meu corpo como sagrado. Sim. É importante isso que você está trazendo, né, Ju, nessa conexão e no contato com a terra. E é isso que as mulheres ancestrais viviam, né? Elas olhavam para o corpo nessa relação com a terra, né? E compreendiam que o corpo feminino, né? Ele tinha essa, né? Assim como a terra, né? Toda essa sacralidade. E as mulheres nesse período menstrual, as mulheres ancestrais, elas eram um momento que elas se recolhiam e abriam um portal de conexão com a espiritualidade, né? O colo do útero se abria para poder, né, devolver o sangue à terra, e nesse mesmo momento o portal da espiritualidade, muitos homens, e os homens ficavam esperando as mulheres saírem das tendas onde elas se recolhiam nesse período menstrual, né, para ver o que elas trariam de visão. Né? E com toda a cultura que se perde da passagem do período paleolítico para o neolítico, com o patriarcado, esse corpo feminino foi desacralizado. Né? E esse corpo desacralizado passou né, a gente passa a ser muitas vezes propriedade, né, e visto nesse lugar da mesma forma que se vê a terra enquanto uma propriedade humana, né, onde a gente vai retirar dela dessa relação utilitária. O corpo feminino também, né, perdeu esse lugar de sacralizado e passa a esse lugar do julgamento, né, da sexualidade enquanto algo sujo. E nós, no nosso processo de desenvolvimento, a gente vai ouvindo coisas dos diversos tipos, né? Como uma criança, como uma menina está brincando, fecha as pernas, menina, isso é jeito de menina sentar. Que coisa horrível, né? O que você fez foi errado, o teu corpo, né, não deve ser mostrado, né? E com tudo isso a gente vai desenvolvendo uma culpa e um lugar, né, de sentir o corpo como sujo, né? Com toda essa cultura que a gente vive hoje, numa sociedade de produção, né? A gente não tem, dentro dessa lógica da produção, não tem não tem espaço para conexão com ciclos, né? Como a mulher, num período que precisa estar no mundo, né, e competir nos espaços, né, com os homens para ter um lugar de direito, de honra, né, vai poder ter essa conexão com o feminino, né, profundo a partir desses ciclos. Então, muito disso foi perdido, inclusive por uma necessidade de pertencimento a essa lógica social que a gente vivencia. Né? E
essa conexão com, sim, Flávia, exposta a diversas situações de constrangimento, nós vivenciamos desde criança, e isso vai gerando cicatrizes profundas com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a forma que a gente vivencia. Uma menina, né, muitas vezes, quando criança, a gente escuta diversos relatos de meninas que são livres para brincar enquanto tem o corpo de criança, e quando chega no período da puberdade, não se tem um espaço de diálogo sobre essa mudança corporal, não é naturalizada essa mudança corporal, né? E se passa e se vivencia uma série de constrangimentos, né? Sim, Como muitas das nossas mães não tiveram alguém que pudesse olhar, por exemplo, para o corpo, para as mudanças corporais, para o ciclo menstrual como algo natural, né? A gente também não tem muitas vezes esse espaço doméstico de conexão com o feminino e de conexão com essa ancestralidade feminina, né? Vocês se lembram desse período da puberdade de vocês? Acho que é uma coisa para a gente poder relembrar, olhar, para também poder nos, como se diz, desidentificar de marcas que, que não são, né, necessárias para essa vida onde a gente pode estar de posse do nosso corpo, né? E esse caminho, né, psicocorporal, de mergulho profundo, né, muitas vezes olhar para registros dolorosos, e isso dá medo, né? A gente tem medo do julgamento, medo do olhar da família, medo de não pertencer, né? Medo, como a gente vê tantas mulheres sendo julgadas por viver a vida de forma, né, natural, ou muitas vezes uma cisão, né, das que vivem a sexualidade, mas que também não podem estar conectadas com o amor, né, que hoje a gente tem muito isso também, né, dessa perda da conexão com o amor, e muitas, inclusive, né, dessa desconexão com esse feminino profundo, também entra dentro dessa mesma lógica do masculino, né, como algo reativo diante desse feminino ferido desde esse período ancestral, né? Então, a gente nos conectar com o nosso corpo, com o nosso ciclo, é também a gente quebrar, né, com memórias que vêm desde de uma ancestralidade muito antiga. sim. E é interessante, assim, observar, né, os trabalhos que aconteceu comigo, né, em alguns trabalhos, quando foi proposto, e também quando eu propus, como, por exemplo, o autotoque, o tocar a si, com carinho, com respeito, com amorosidade, é estranho, né? Quando eu comecei a fazer foi muito estranho, tipo, como assim? E como eu observo isso em muitas pessoas quando a gente faz essa proposta, como, tipo assim, vai devagarzinho, vai com a confiança, mas você nota uma certa uma estranheza, e falam também dessa estranheza, né? Do como o perceber o corpo, o próprio corpo, na verdade, com carinho, com amorosidade, passa por um lugar de estranheza mesmo, né? Porque a gente aprendeu a servir muito mais o corpo do outro do que o nosso corpo, né? E aí, assim, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, assim, essa é uma percepção recente, assim, né, tanto de algumas aulas que eu tive com alguns professores, mas também nessa caminhada, como é a tua percepção também sobre isso, Jana? Porque você, né, já vem com aí uma experiência de trabalho corporal de forma bem, né, já tem alguns anos, e eu queria assim, que tu pudesse falar um pouquinho sobre a tua percepção sobre isso. Sim. Ju, só aqui alguém dizendo que o teu áudio está baixo. Eu estou ouvindo aqui bem, mas algumas pessoas disseram que está baixo. Eu não sei
se tem alguma coisa aí para mudar. E tem algumas pessoas também dizendo em relação a essa questão da menstruação. Sim, só responder a elas, e aí eu sigo nisso que você me trouxe, tá, Ju? De fato, esse lugar, né, a gente não aprende muitas vezes, né? E as mulheres, né, ancestrais, elas também, elas viviam isso de forma muito natural, porque elas se recolhiam para viver esse período menstrual e as crianças, meninas, ficavam ali juntos. Então, ia vivendo isso na naturalidade, aprendendo ali, participando dessa relação com o corpo. E hoje, como a gente vivencia muitas repressões, né, inclusive, né, das meninas, como hoje a gente vê, né, que ainda, como a sexualidade infantil é algo negada, né, e não a sexualidade no sentido da genitalidade, mas dessa relação com o próprio corpo, de descobrir. Tem uma fase da infância, né, que as crianças ficam curiosas para saber o que o colega, como é o corpo do coleguinha, como é o meu corpo, né? Nas brincadeiras infantis isso é vivenciado de forma muito natural e muitas vezes, né, no nosso processo de desenvolvimento, essas brincadeiras a gente não tem um espaço, um contorno que vá, né, ensinando e ajudando essas crianças a poderem vivenciar essa relação com o corpo como uma descoberta natural da vida, né? Uma descoberta né, do prazer, uma descoberta do contato, uma descoberta do diferente, né? E cada fase da vida isso é vivenciado de uma forma diferente, né? A criança, por exemplo, nessa descoberta, nessa relação com o corpo, vive isso de uma forma muito natural, né? Mas muitas vezes os olhares de repressão, porque isso acaba tocando na sexualidade dos adultos que convivem. Né? Então, como mexe com a sexualidade do adulto, eu não sei o que fazer com aquela criança, eu também não tive alguém que soubesse lidar com a minha quando criança, então o que se faz muitas vezes é reprimir, né? E como isso também nas escolas é às vezes tratado como um tema, um assunto de biologia, mas tratado como um assunto distante do próprio corpo, né? E a gente não tem esse lugar de conexão com o corpo de forma natural, né? E todos nós, né, a gente vê que uma das leis sistêmicas é o pertencimento. E todos nós e todas nós, a gente quer pertencer ao meio que a gente está. Né? Então, para pertencer, a gente vai abrindo mão dessa expressão espontânea, genuína. Né? Eu tenho um filho aqui de 5 anos que ele adora correr pelado pela casa. Né? E ele está aí no momento de sentir a liberdade do corpo dele. Né? Então, mas a gente também vai, né, em momentos, dando contorno para isso, para que ele possa viver isso de uma forma, né, de uma forma que ele possa ter esse contato com o corpo, mas também, né, dando um contorno que ele também não pode se tocar, por exemplo, na frente de todo mundo, né? Porque para as crianças vão vivendo isso, né? Mas muitas de nós, e principalmente nós meninas, a gente recebe olhares repressivos muito grandes. Né? E uma criança, ela não tem um olhar de julgamento. O que esse adulto está falando de mim? Né? Por que está falando assim? O que há de errado comigo que eu estou recebendo esse olhar? Né? A alma da criança é muito sensível e ela é muito devocional aos adultos. Né? A criança está num estado de amor muito profundo. Então, quando a gente está nesse processo de relação, desde a infância, com essas descobertas, com o corpo, com a espontaneidade, com a expressão espontânea, isso é forma de menina brincar, né, e a gente vai, né, contraindo esse corpo, né, que dentro da bioenergética, dentro do olhar haitiano, se diz, a gente vai encouraçando o nosso corpo, enrijecendo o corpo. Uma criança, um bebê, quando nasce, ele é completamente aberto, entregue, né? E a gente pode, na bioenergética, a gente vê um bebezinho, né, até 1 ano de idade, se diz que ele está na fase do amor. Ele está ali completamente aberto, entregue e nessa conexão profunda de amor com o corpo da mãe. Né? E depois ele vai indo, né, para o social, e nesse social vai, né, quando também
um bebezinho nessa relação com o corpo da mãe, ele também vai descobrindo o corpo dele. Né? Um bebê, por exemplo, que é amamentado, ele vai sendo muitas vezes tocado, e nesse toque, nesses primeiros toques de afeto, de carinho, ele vai reconhecendo e se apropriando do próprio corpo também, desse contorno corporal. Né? No entanto, a gente tem uma cultura onde a gente perdeu, muitas vezes, inclusive, esse contato desde esse primeiro amor, né? Que é o amor com a nossa mãe. Os bebês até, a minha geração, e talvez a sua também, Ju, eles nasciam e eram separados da mãe já na maternidade, passavam tempo sem mamar, então vivenciavam muitas vezes uma situação de um registro de abandono, né? Tinham que dormir separados de quarto, né? Não podia ter esse contato próximo, e a gente pode olhar que os mamíferos, né? Hoje fui lá no Integrar, tem uma gatinha parida lá, ela está deitada com 4 gatinhos mamando nela, né? E naquele aconchego, esses gatinhos vão, né, também sentindo esse contorno corporal e esse afeto. E nós, na nossa cultura, na nossa forma, né, expressar o afeto é algo errado. Né? A gente vê que, por exemplo, um bebê, quando ele é muito aconchegado, se diz, esse bebê vai ficar viciado em colo, vai viciar E como se vicia em amor? Então, quando a gente pode ser nutrido, e essa expressão do amor, ela é contida, e quando a gente pode ser nutrida, a gente pode expressar isso para a vida. Né? Mas muitas de nós, a gente tem esses registros que vêm desde lá de trás, de não ter podido receber. Né? Então, uma mulher que não pôde ser aconchegada e nutrida por uma mãe, e a gente pode pensar algumas gerações atrás, né? Como que uma mulher vai fazer isso com uma ninhada de filho de 20, 10, 15 filhos, né? 8 filhos, né? Então os filhos vão nascendo e não tem esse lugar, né? Vai sendo criado um pelo outro. Né? No entanto, a criança muitas vezes não consegue compreender que não é por... fica o registro de o que há de errado comigo que eu não recebi o amor que eu desejei. Né? E a gente vai levando isso para a vida. E aí, quando se cresce, né, depois desse período onde a gente vai se desenvolvendo com esses registros, onde o que há de errado com o meu corpo, o que há de errado que eu não recebo afeto, e depois isso vai se tornando presente na vida, também, né, na adolescência, nesse olhar de julgamento, o corpo está mudando, e como lidar com isso, tampa esse corpo. Né? Então, o que há de errado comigo agora que eu não sou nem posso mais me aproximar, muitas vezes afetivamente, de um pai. Né? A gente vê muito isso, que as meninas, nessa fase de início de adolescência, acontece muitas vezes uma cisão. Né? Escuto relatos de pessoas que dizem, eu tinha um pai afetuoso na infância, mas depois que eu fiquei adolescente, né? E para essa criança e para essa adolescente que perde isso, fica o registro do abandono. Né? E a gente vê que a gente pode... Né, o primeiro reconhecimento que a gente tem de nós mesmos é a partir do olhar do outro, o olhar, né, desse núcleo familiar. E se a gente não tem esse olhar de reconhecimento, de autorização, muitas vezes a gente não se sente, né, adequado, a gente se sente, né, não pertencente ao nosso corpo. E isso vem de dores muito ancestrais, né, que não veio da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, desde esse período, né, lá, né, do Paleolítico, Neolítico, onde se teve essa desconexão desse olhar ao feminino, né, e ao feminino das mulheres, dos homens, da terra. Então, nos apropriar do nosso corpo, né? E quando a gente pode, nesse processo de autoconhecimento, né, revisitar essas memórias e poder ver, não era que tinha algo de errado comigo, mas, né, aquele ambiente não me pôde acolher da forma que eu precisei. Então, hoje, eu, enquanto mulher, vou olhando para essa criança ferida dentro de mim e dando um lugar a ela, e me apropriando do meu corpo.
Tem algumas perguntas aí. Alguns profissionais defendem a tese de que a menstruação passou a ser desnecessária. A mulher contemporânea tem usufruído muito da ciência nesse sentido para viver com mais liberdade. Uau, isso é um fato, né? A gente tem esse desenvolvimento da tecnologia e que vem também com o desenvolvimento né, dos anticoncepcionais e que deu uma liberdade sexual para a mulher, né? Com os anticoncepcionais, por exemplo, o sexo deixou de ser só para procriação e começou a mulher poder ter direito ao prazer, né? Mas, por outro lado, também talvez vou usar o termo, anestesiamento de conexão com esse corpo e com esse lugar sacralizado da natureza que nos habita. A gente está, de fato, no mundo de uma lógica, né, que desconecta da natureza. A gente vai se sentindo seres humanos sobre a natureza e a gente vai perdendo essa conexão. E, de fato, para essa cultura que a gente tem de produção, não é interessante o ciclo feminino, por exemplo. Né? Uma mulher, como que ela vai ter cólica e vai trabalhar, por exemplo? Né? Então, inclusive os absorventes, né, que antes eram usados paninhos, e que hoje estão retornando, né, os bioabsorventes, mas como a mulher vai parar para lavar absorvente, sendo que precisa trabalhar e produzir, porque a nossa lógica do mundo nos exige disso. Então, a gente vai, de fato, colocando isso como desnecessário. No entanto, a gente vê o quanto também de adoecimentos do aparelho feminino vem surgindo, né? Os ovários policísticos, as endometrioses, né? A gente vê hoje como muitos sofrimentos do aparelho feminino são presentes nessa nossa realidade hoje. E a gente poder olhar para esse nosso aparelho feminino, talvez para um sintoma que ele venha trazer, como o que, né, esse sintoma pode estar dizendo para o meu momento. Né? Inclusive, tem estudos que falam que se dá para perceber, né, as situações emocionais até com uma mulher que está muito conectada com o corpo dela, com a textura do sangue menstrual, se está aquele sangue mais marrom, se está aquele sangue mais claro, né? Isso tudo diz também, né, de processos de pequenas inflamações que possam estar ali, né? E a gente tem, de fato, hoje, uma lógica tecnológica da vida que vai desconectando desse pertencimento à natureza, né? E a natureza do nosso corpo enquanto... Né? E aí também essa desconexão da natureza do corpo e desconexão desse lugar da criatividade, né? Porque um dos atributos do feminino e essas sociedades ancestrais compreendi que o útero era o órgão da criação, né? Que era o portal da vida, que traziam os filhos do mundo espiritual para o mundo material, mas também o portal da criatividade. Né, nessa conexão energética entre o ventre e o coração. Né? O coração enquanto fogo da vida, aquele que aquece o corpo, que traz essas batidas, e o ventre, esse lugar, o órgão da água, né? Da flexibilidade, da maleabilidade, da criatividade, onde se gera e se gesta sonhos, projetos, e como a gente hoje também, né, nessa desconexão com o nosso corpo, a gente vai perdendo também esse lugar do criativo na vida. Né? E num período como esse, por exemplo, que a nossa vida foi completamente tirada de órbita, vamos dizer, né? Se a gente não olha para dentro, não toma internamente essa força criativa, de fato a gente pode, né, tomar toda essa dor do mundo para o nosso corpo. E esse caminho, tanto de conexão com o sagrado, quanto esse olhar psicocorporal da bioenergética, né, ele ajuda nessa integração do corpo
e na vivência dele, né, com toda a potência que ele tem. E para viver a potência, a gente precisa transitar pelas emoções, transitar pela essa expressão, que a gente muitas vezes aprende a conter. Né? É feio uma menina brava, isso não é coisa de menina. Né? Raiva, um sentimento pecaminoso. Né? Então, a gente poder viver, e a raiva é o sentimento que nos permite colocar alguns limites, e alguns limites muitas vezes são necessários para que a gente mantenha a integridade do nosso corpo. Né? Então, também nesse feminino, a gente vai muitas vezes para esse lugar, né, da boazinha, de quem tem que ser subserviente, e a gente vai perdendo essa conexão profunda, né, com a natureza, né, e com as emoções também, enquanto algo que faz parte dessa natureza e que são sagradas. Né? Raiva não é pecado, assim como a tristeza não é algo que deve ser abolido. Né? Cada uma das emoções vai nos avisar de algo que precisa ser olhado dentro de nós. Né? E hoje, por exemplo, na vida moderna, a gente vê mulheres cansadas, estressadas pelo excesso de responsabilidade, e isso, né, e a gente vê isso muitas vezes no esgotamento, que pode derramar num choro, que eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Então, toda essa conexão com o corpo nos ajuda a encontrar esse corpo enquanto né, uma casa primeira a ser habitada, né, em integração com a força da vida. Sim. É interessante você falar isso, Jana, porque essa semana eu participei de um curso feito pela Sara Vaz, chamado Prazeres Libertários, em que ela trazia que o conceito de saúde em hebraico está vinculado ao estado de criação, né? Então, independente, né, é a coisa do feminino mesmo, que habita em todos nós, nos homens e nas mulheres. É esse feminino que muitas vezes não, quando a gente não permite esse movimento, esse circular da conexão consigo, com o próprio corpo, também não nos permite, assim, é um desafio se conectar com esse lugar de criação, de criatividade, né? E quando ela traz isso, ela traz daí ser um desafio estar, de fato, com saúde, quando a gente não se permite estar nesse movimento de se permitir trazer o novo para a vida, né? E aí eu fiquei, quando você estava falando, eu fiquei aqui me perguntando, e aí eu quero te perguntar para trazer para, né, para todos que estão nos assistindo, quais as estratégias, quais as possíveis estratégias que de repente, claro, a gente pode fazer nas buscas, mas também conosco mesmo, né? Nesse sentido de reconexão, de reconectar consigo, com o próprio feminino, enfim. Quais as estratégias que você traz como, né, sugestão aí de reconexão, né? Então, Ju, eu acho que a gente poder primeiro olhar disso, né, quebrar os silêncios que a gente tem, né, acho que é um primeiro passo, e poder olhar e reconhecer. Né? Nessa lógica, por exemplo, de cuidados com a saúde, muitas vezes a gente, nessa cultura que a gente tem, a gente coloca o nosso corpo na mão de alguém para nos cuidar, e vai nos desapropriando dele, a gente vai virando paciente, e não alguém de posse do corpo que vai buscar apoio para isso. Né? Então, a gente vai olhar, né, que somos donas e donos dos nossos corpos, que os nossos corpos têm uma sabedoria própria, que vem com registros de histórias milenares, muito antes de nós, e quando a gente pode olhar para isso,
né, tomar isso dentro da gente, a gente também pode buscar esse cuidado com a saúde de um outro lugar, né? E eu digo com a saúde física, com a saúde emocional, né? E nós, nessa lógica que a gente aprende a obedecer, a gente aprende a deixar de criar, tolher a nossa energia criativa em homens e mulheres. Né? Você estava falando desse feminino, eu disse dessa região, né, do ventre, quanto a região da criatividade. Os orientais, né, o Tao, né, a medicina chinesa diz que essa região, né, mais ou menos a 4 dedos abaixo do nosso umbigo, ele é onde fica a nossa energia vital, que está ligada à nossa energia sexual, né, que é a nossa energia de vida, que eles chamam de Qi. E a gente vai perdendo o Qi, tendo esse olhar, né, da medicina chinesa ao longo da vida. E a gente poder respeitar o ritmo do nosso corpo é uma forma também da gente não perder essa nossa energia vital que está ligada a essa criatividade. Né? A medicina chinesa compreende que a gente tem no nosso corpo todos os elementos da natureza. E essa região né, do baixo ventre, né, do útero, do rim, está ligada ao elemento água. Né? Então, também a gente poder beber bastante água, deixar as águas do nosso corpo fluir, né? E beber tanto a água, como também deixar fluir as águas das nossas emoções. Né? Por exemplo, um choro é um lugar onde a gente visita um lugar muito profundo, é uma expressão genuína da alma que a gente aprende a conter na nossa cultura. Né? E na bioenergética a gente vai dando espaço e lugar dentro de um ambiente seguro para visitar essas emoções que ao longo da vida a gente aprendeu que ou não teve espaço seguro e protegido para cuidar delas, né? Então, isso a gente faz tanto num processo de psicoterapia, como também nos processos de grupo, né? Num círculo, como a gente tem feito, o círculo de mulheres é um espaço onde a gente vai abrindo esse lugar, né? E construindo um ambiente seguro para a expressão, né? Quando a gente está, né, em mulheres que visitam o trabalho de parto de forma natural, tem um momento, quando vai entrar num período expulsivo, que é o período de fazer a força para sair, a força que abre o colo do útero, ela também abre aqui a garganta. Né? Então, esse lugar da voz é um lugar também de nos apropriar do nosso corpo. Né? Na bioenergética a gente trabalha muito com a sonorização, que a gente aprende desde de criança na nossa cultura, meninas devem falar baixinho, não se deve falar assim, isso é modos de menina se expressar, né? E a vergonha, e os silêncios, e toda a cultura também, né, que a gente tem dentro dessa cultura cristã, que a gente tem de sacralização desse corpo feminino. Né? Nas sociedades ancestrais, eles cultuavam as deusas, né? E nessa sociedade, dentro dessa cultura nossa, a gente perdeu esse lugar, né? Inclusive, as mulheres não podem nem exercer, muitas vezes, o sacerdócio. Mas eu acho tão lindo uma coisa que o cálice onde se toma o vinho, né, ele é um feminino receptivo. E se faz dentro da Igreja Católica, essa consagração do sangue de Cristo, né, que a gente pode consagrar também, né, você estava dizendo aí da tua relação com o teu sangue menstrual, a gente também pode consagrar o nosso sangue menstrual, né, que a cada mês a gente vive esse processo de morte e de renascimento, de renovação celular e também de abertura de novos aprendizados para a vida. Né? Então, a gente olhar para esse corpo enquanto algo sagrado é também a gente criar os nossos próprios ritos de relação conosco mesmo, os nossos momentos de silêncio, de silenciar, de conectar, de poder, né, sentir, reconhecer os ritmos do nosso corpo, a necessidade que a gente tem, né? Mas nessa lógica que a gente vivencia, aí foi algo que você disse, Ju, do agradar o outro, né? E a gente aprende a agradar,
né, e agradar desde criança para poder ser amado. Quem não quer ter amor? Todos nós queremos ter amor. E para ter amor, a gente aprende que ter amor é ser boazinha. E a gente vai levando isso para as relações. Então, uma criança que aprende a ser muito boazinha, ela também vai, na relação, ela aprende, ela vai para esse mesmo lugar. E aí pode entrar num processo, né, de se permitir, algumas vezes, ser violada. Né? Então, a gente poder olhar, e talvez esse lugar tão incômodo das crianças, da contestação, os diabinhos que existem nas crianças, né, enquanto algo muito sagrado também, né, que é uma expressão genuína, uma luta por autonomia, uma luta por liberdade de uma expressão genuína, né, que a gente vai perdendo para agradar. Então, a gente poder olhar para isso, né, olhar para a criança que a gente foi, revisitar toda essa história e cuidar dessas cicatrizes, é uma forma da gente poder estar no presente, de posse do nosso corpo, né, e podendo passar isso adiante para a nossa vida e transbordar. Eu acho que é muito, muito legal, Ju, você começou a nossa conversa hoje dizendo, né, que esse contato com o feminino, com o sagrado feminino, e também desse olhar psicocorporal começou com o teu próprio corpo. E o Bert Helling, ele fala que o lugar da verdadeira ajuda é a gente poder tomar o que se tem, ou tomar o que se necessita e transbordar o que tem. E muito desse lugar de nós mulheres, a gente aprende a doar e muitas vezes no sacrifício. Né? E nesse lugar terapêutico também a gente vê muitos profissionais de saúde muito cansados, muito né, sofridos. Então, esse lugar da gente poder visitar a nós mesmos é quando a gente pode estar tão humano quanto qualquer outro, e tão humano e de posse de si, que a gente pode, inclusive, dar espaço para o acolhimento e ser um ambiente seguro para que essas pessoas que se conectam conosco possam adentrar os mundos subterrâneos que habitam dentro delas. Ju, eu estava olhando aqui, a gente está, no meu relógio, já são 8h25, é isso? A gente está com 8 minutos. Acho que temos 7 minutos. Ah, sim. Então, podemos ir. Ainda dá para a gente fazer, né, algum momento acho que ainda dá tempo, porque eu queria que você também pudesse falar do Círculo de Mulheres, né, como um espaço, né, um desses espaços de autocuidado, né, que fazer um convite mesmo, né, para quem está aqui acompanhando a gente. E, enfim, veja aí como é que você sente também, né, de repente não é o momento enfim, diga e a gente segue. Sim. Então, Ju, eu vou fazer o seguinte, né? Ao invés da gente fazer um momento, eu vou tirar para a gente uma imagem arquetípica do feminino aqui, né? Que possa estar aqui todas as pessoas conectadas, né? E o que são as imagens arquetípicas? Nesses femininos ancestrais, né, existiam na mitologia o culto às deusas, né? E o Jung, que é um psicanalista, ele trabalha com essas imagens arquetípicas que correspondem ao inconsciente coletivo, né? E é o inconsciente coletivo que habita todas nós mulheres, e algumas dessas imagens arquetípicas estão adormecidas dentro de nós. E nesse trabalho, né, do Círculo de Mulheres, a gente se conectar com mulheres, e aí aproveitar, antes de tirar aqui, deixar para a gente tirar no finalzinho, vou fazer o convite logo para vocês. Estou indo agora para a segunda edição do Círculo de Mulheres, que é um espaço onde a gente vai olhando e adentrando esse feminino profundo, né, esse sagrado feminino no nosso corpo, a partir desse olhar sistêmico e psicocorporal. Né? Nesse momento, o círculo está acontecendo online,
A gente vai iniciar a segunda edição agora, quarta-feira. A gente está nos últimos dias para inscrição. Aí na bio do perfil do Integrar e também do meu perfil pessoal tem o link de inscrição. Quem sentir de participar vai ser uma honra, uma alegria. A gente é um grupo, né, menor, a gente tem um número limitado de vagas, mas a gente está nos últimos dias para inscrição e para receber novas mulheres, né? A gente tem algumas que já participaram desse ciclo na primeira jornada, que continuam, e outras que estão chegando agora. Então, quem sentir de estar junto vai ser uma honra, uma alegria a presença. Participei da primeira jornada, gente, maravilhoso, super recomendo. Só não vou participar dessa porque assim, eu não vou poder, mas é maravilhoso, super recomendo. Então, eu vou tirar aqui, vou sentir aqui o campo de todos esses femininos aqui presentes. E vamos ver qual imagem arquetípica que pode nos trazer um recado hoje. Uhum. Uau! Sabem quem é essa? Não estou reconhecendo. Essa é Afrodite. Afrodite é conhecida como a deusa do amor e dos relacionamentos. E a gente falando justamente dessa questão, né, do feminino, desse relacionamento em equilíbrio, né, onde a gente pode primeiro estar nesse amor com o nosso corpo. E olha só, Afrodite é a deusa do amor e dos relacionamentos, e ela te pede para observar o que há de mais lindo e amar, o que é de lindo amar os outros, mas precisamos deixar que eles sejam do jeito que são, para que amor possa fluir na nossa vida livremente. Também precisamos nos olhar com carinho e aprender a nos amar primeiro. Afrodite nos convida a esse olhar carinhoso com a gente mesmo, né? Esse lugar de reconhecer e de nutrir esse amor conosco, e é a partir desse lugar que a gente vai também poder se encontrar com qualquer outro, com um companheiro, com a companheira. Muitas vezes a gente vai para a relação esperando aquilo que a nossa criança não recebeu lá atrás, aquele olhar de reconhecimento. E muitas vezes a gente reedita uma dor que a nossa criança viveu, porque a gente vai buscar na carência, né, dos nossos registros essa relação e demandar dessa relação algo que essa relação não pode nos dar. E aí entrar num mar de frustração, né? Uhum. E o outro só pode nos dar aquilo que ele tem, como a gente também só pode ofertar aquilo que a gente tem. Né? E poder reconhecer o que a gente tem, reconhecer o nosso corpo, nos apropriar do nosso corpo, nos apropriar, né, da liberdade de se expressar, de ser quem é, né, também de ser imperfeita, como todos os seres humanos, né, poder nos integrar e fazer as pazes com o nosso passado, para poder, de fato, né, estar numa relação, nesse lugar de integridade, onde a gente pode também encontrar um outro que está disposto a essa troca em equilíbrio. Né? Muitas vezes a gente vai para as relações com os nossos registros de dor, e quem está se relacionando ali é a nossa criança ferida, esperando ainda aquele amor, aquele olhar de reconhecimento. E a Afrodite vem para nos integrar ao nosso próprio corpo e ao nosso amor, e olhar que o outro só pode ser aquilo que ele é. Sim, perfeito, Jana. Enfim, nosso tempo aqui está nos últimos segundos, no último minuto, provavelmente. Então, quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que participou. Gratidão, gratidão. Gratidão a todos, todas, e muita gratidão, Jana. Eu quero agradecer também, Ju, e eu vou sugerir que uma forma da gente se integrar ao nosso corpo é dançar. E a gente ainda tem alguns minutinhos que a gente pode colocar uma música.